Se calhar as datas que têm estão um bocadinho desatualizadas, há datas anteriores que não foram mencionadas. E as datas que nós podemos mencionar é que antes disto, e a própria sentença dá a indicação de não se ter tratado de uma decisão proferida ouvindo apenas uma das partes, ou seja, em que seja uma decisão provisória, mas ao contrário, dentro daquilo que é uma providência cautelar, esta é a decisão, digamos assim, final em primeira instância. Isto porque ambas as partes foram ouvidas previamente. E se foram ouvidas previamente, importa saber em que datas. Eu obtive a informação de que houve uma audiência desta providência cautelar, se não me engano, no início do mês de abril, concretamente, aliás, peço desculpa, no final do mês de março, no dia 21 de março, foi feita a audiência, onde todas as partes sabiam que estava a ser discutida esta providência cautelar. O que parece é que o processo disciplinar aparece no dia 2 de abril, ou seja, é comunicado no dia 2 de abril, dias depois da audiência ter decorrido. Ou seja, quando foi aberto o processo disciplinar, já se sabia que havia uma providência cautelar que a qualquer momento poderia decidir sobre matérias que até podiam interferir naquele processo disciplinar. Não há um impedimento legal de se correr, mas não se pode dizer é depois, quando há a fase da decisão, que já ocorre dentro do período de vigência da providência cautelar, da decisão da providência cautelar, que não se sabia que existia uma providência cautelar. Ou seja, era expectável que houvesse, poderia haver uma decisão favorável ou desfavorável da providência cautelar, mas, portanto, quando foi instaurado o processo disciplinar, já se sabia desta providência cautelar, ainda que não tivesse decisão. Portanto, esse é um facto que não é de todo estranho no processo. Também não é estranho dentro deste processo, o facto de a decisão ter sido proferida, efetivamente, muito tempo depois de ter sido decretada a providência cautelar. Ou seja, a providência cautelar foi decretada no dia 31, segundo consta no documento. 31 de março, segundo consta do documento que tivemos acesso, que nos informaram, mas, alegadamente, as partes tiveram conhecimento da decisão no dia 9. Ora, de dia 9 para dia 21 é muito tempo. E dentro das decisões que foram tomadas, há aqui duas decisões que para mim impedem, e como referi até ontem, na noite informativa de ontem, impedem que seja decidido aquele processo disciplinar. O processo disciplinar poderia ser instaurado, mas com reservas. O que é que eu quero dizer com isto? As partes, quando instauraram o processo disciplinar, já sabiam que havia uma providência cautelar que só não sabiam da decisão. Não sabiam da decisão. Portanto, à cautela poderiam ter aberto e deveriam ter, inclusivamente, referido que qualquer decisão estaria provavelmente sujeita àquilo que seriam as realidades, as novas dinâmicas trazidas por uma decisão daquela própria providência cautelar. E efetivamente, no meu entender, esta providência cautelar veio tocar neste ponto. Porque veio dizer que têm que ser admitidos como todos os direitos dos associados, aqueles que no dia 31 de março de 2025 tivessem a sua situação eleitoral regularizada. Portanto, não se pode criar, depois de conhecer esta situação, não se podem tomar decisões que venham de alguma forma a alterar esta ordem que foi dada por este comando da providência cautelar. Começa por ser uma cautela de boa-fé, porque não sabe qual vai ser a decisão, mas já passa a ser um comando legal quando a decisão da Presidência sai e só muito tempo depois é que vem a decisão do processo disciplinar que vem contradizer aquilo que é o comando desta providência cautelar. Portanto, é um misto das duas. Se numa primeira fase é uma questão de boa-fé, sabe-se que existe esta providência cautelar, sabe-se quais foram os pedidos, houve até inclusivamente uma resposta ao requerimento inicial que foi submetido, nem que tenha sido apenas em sede da audiência da providência cautelar, e por isso existe, no meu entender, essa criação dessa reserva, que essa reserva é operada como comando, digamos assim, dentro do espírito da decisão, da providência cautelar, quando ela é conhecida oficialmente. O momento que conta é o conhecimento oficialmente, é o documento oficial. A reserva é de boa-fé. A reserva é de boa-fé, mas a partir do dia 9, qualquer decisão que seja tomada, ainda que tenha se iniciado antes, tem que se conformar com aquilo que é espírito. Tanto que há uma questão que também tem que ser entendida: os atuais decisores deste processo estão fora de mandato.
porque já expirou o mandato deles o ano passado, já devia ter havido eleições há muito tempo. Ou seja, até que pergunta-se que legitimidade é que teriam para abrir um processo disciplinar, embora mantendo-se em funções, têm que respeitar os estatutos, mas com que dinâmica e com que, digamos assim, com que substrato estatutário é que tomam estas decisões, contrária a uma providência cautelar e dentro de uma situação onde são efetivamente fora de mandato? Bem, eu acho que o Dr. Rodrigo Rocha já explicou muito bem essa matéria. O que está aqui em questão é que, de facto, há uma decisão judicial que é de cumprimento obrigatório, como sabemos, não só para a CTA, mas por uma decisão judicial, mesmo perante autoridades administrativas do mais alto nível, essas decisões são de cumprimento obrigatório. Portanto, para além das cautelas que o meu colega se referiu, quando se está em processo disciplinar sabendo que está a correr um procedimento que poderá afetar a decisão, portanto, as cautelas deviam ser tomadas, mas depois de ela ser devidamente notificada às partes, naturalmente tudo o que, mesmo que já houvesse uma decisão do processo disciplinar, essa decisão não tem qualquer valor. Portanto, é uma decisão contrária, naturalmente, à providência cautelar, naturalmente que anula uma decisão em contrário que seja tomada no processo disciplinar. Portanto, isto é uma matéria que eu acho que não é assim muito difícil de explicar e que tem que ser atendida pela CTA e teria de ser atendida por qualquer instituição quando há uma decisão judicial e, neste caso, mesmo que eventualmente essa decisão fosse passível de recurso, nas providências cautelares, o efeito normal é um efeito meramente devolutivo. Portanto, ela é de aplicação imediata e, portanto, a CTA não tem outra alternativa senão acatar essa decisão. Vamos ver, o procedimento disciplinar está previsto nos estatutos e, portanto, a CTA pode, se verificar que há alguma falta, alguma ação que seja passível de procedimento disciplinar, pode fazê-lo. Mas, como disse muito bem o meu colega, sabendo que já existia um procedimento cautelar e que provavelmente haveria uma decisão de um órgão judicial, deveria ter tomado cautela a tomar essa deliberação, essa decisão no procedimento disciplinar. E foi isso que não foi feito, tomar a cautela. E depois, uma vez tomada a decisão pelo órgão judicial competente, naturalmente que aquilo que foi decidido no processo disciplinar e que seja contrário, como eu disse, tem que ser absolutamente levado em consideração e revogado qualquer decisão em procedimento. Teria que haver, primeiro, boa-fé. Todos nós sabemos, e até por uma questão de cautela e mesmo de economia, de esforços e de tempo. Portanto, sabendo que vai haver uma decisão, por que tomar uma decisão judicial que poderia afetar um procedimento disciplinar, por que tomar uma decisão e perder tempo, ouvir pessoas e praticar atos que podem ser inúteis? Portanto, é dever mínimo de aguardar uma decisão que já se sabia à partida, que resulta da nossa Constituição, que as decisões judiciais prevalecem em relação a quaisquer outras.